Bom, vamos começar então daquela primeira parte, né? Que ele tratou lá, começou lá desde gráficos, né? E fomos evoluindo a partir dali. Bom, normalmente a gente vai ter aqui então, você tem um objeto, né, se deslocando ao longo de x, por exemplo. Você tem a variável aqui num gráfico, a variável dependente, a gente coloca sempre aqui no eixo y, né? No caso, vamos colocar aqui a posição x aqui e a variável independente aqui no eixo x, né? Que é aqui no caso o tempo, né? Se fossem segundos, né? Bom, no caso a gente pode ter aqui um movimento qualquer, né? X evoluindo aqui em função do tempo. Lembra que a primeira derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Nesse caso, aqui a velocidade ser uma reta, né? Quer dizer, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma linha reta. Se a gente derivar mais uma vez, a gente vai encontrar a aceleração aqui em função do tempo. Vai ser aqui basicamente uma reta. Que se a velocidade ela vai crescendo linearmente, né, com o tempo, né, ou seja, a taxa de variação da velocidade no tempo é constante, ou seja, a aceleração aqui vai ser constante, né. Bom, naquela parte inicial a gente tinha visto algumas equações básicas, né, da cinemática, né. Tinha aqui que a velocidade média, né, ao longo de um percurso, né, que é simplesmente a variação de x no tempo, ou seja, né, se a gente tem no nosso gráfico aqui, né, x1, né, x2, né, e aqui a gente tem o nosso t1 e aqui o nosso t2, né. Então aqui a gente vai ter o nosso x2 menos x1, né, por t2 menos t1. Bom, a velocidade instantânea ela é a derivada no tempo, né, da variável x, e a aceleração instantânea é a derivada temporal da velocidade. Lembra que aqui, no caso da aceleração média, a gente também pode definir de maneira semelhante aqui a velocidade, né? Então a gente tem, vou colocar aqui uma barrinha, né, no caso da aceleração média, vai ser então V2 menos V1 sobre aqui o T2 menos T1. Bom, é isso aí. Tem algumas outras, né, relações. No caso, um caso muito relevante, né, é o caso da aceleração constante, né? Quando a aceleração é uma constante, esse é um caso muito importante, principalmente porque a própria queda livre, né, enfim, muitos outros casos aí podem ser representados como caso aqui de uma aceleração constante. Então, nesse caso aqui a velocidade instantânea, né, ela pode ser dada por se o objeto já parte de uma velocidade inicial, né, no caso pode ser a velocidade, né, mais a aceleração vezes o tempo. Nesse caso que a aceleração é constante, né, então aqui vai ser igual à aceleração média, né, porque aqui a aceleração média é igual à aceleração instantânea, porque justamente a aceleração é uma constante, né? Certo. Também tem que a posição, né, é uma posição inicial, né, uma posição qualquer, mais a velocidade vezes o tempo, né? E também, no caso da aceleração constante aqui, tem que a posição é
posição inicial, né, uma posição qualquer de referência, mais a velocidade vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Bom, como eu comentei, um caso bem representativo aí da aceleração constante é o caso da queda livre, né? Ou seja, porque aqui seja y nessa direção, você tem aqui, você lança, né, uma pedra aqui, né, um determinado objeto, né? Então, nesse caso aqui, você vai ter a aceleração constante, né, a aceleração da gravidade. Veja que aqui eu defini o eixo coordenado, né, o eixo de referência para cima. Só que a aceleração gravitacional, né, ela está aqui. Ou seja, ela está contrária ao eixo. Então, nesse caso aqui, a aceleração ela é igual ao negativo da gravidade, né? Porque a gravidade aqui está contrária ao eixo, né? Então, ela, que no caso unidimensional escalar, né, como negativo. Então, a velocidade aqui num determinado ponto, né? Qual que é a velocidade aqui, né? Então, v é v0 mais at. Então, vamos colocar aqui a gravidade, né? Então, é v igual a v0 menos gt. Bom, no caso, a gente tinha comentado também sobre vetores, né? Antes de ir daqui para a parte bidimensional, né? Nos vetores tem dois casos que são mais... Enfim, você tem que prestar atenção no seguinte. Você sempre tem que desenhar um sistema de coordenadas. Isso não é só agora, né? Para qualquer problema, você tem que sempre definir enfim, sempre desenhe, né? Sempre coloque esse sistema dentro de um sistema de coordenadas. Isto é essencial. Mesmo quando você tenta resolver um problema sem definir o sistema de coordenadas, na verdade, quando você vai desenvolver ele, você percebe que você, na verdade, está colocando ali dentro um sistema de coordenadas implícito, né? Então, sempre defina um sistema de coordenadas, né? Isso é absolutamente essencial para qualquer problema, né? Então, né, se você tem aqui entre dois pontos aqui, né? Você tenha determinado vetor aqui. Vamos chamar aqui esse vetor, sei lá, vamos colocar aqui vetor V, por exemplo, né? Bom, a gente sempre usa o produto escalar, né, para achar as componentes, né, do vetor. Por exemplo, aí vamos pegar aqui em outra cor. Vamos projetar o vetor ao longo de x. Se a gente projeta ele ao longo de x, você vai chegar então aqui nessa componente aqui. Eu vou chamar aqui do vx. Também você pode projetar ele aqui ao longo de y. Então aqui a gente tem o nosso vy. Bom, a gente pode encontrar aqui colocar o vy aqui também, né? Pode definir aqui localizar aqui esse ângulo θ, né? Então aqui o nosso a intensidade, né? Ou seja, o módulo, né, do nosso Vx é o V, né? O módulo do V vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. Justamente, né, porque cosseno desse ângulo, né, é o cateto adjacente
sobre a hipotenusa, né? Então, o cateto adjacente aqui é o próprio vetor, né? E a hipotenusa aqui é o V. Então, Vx é V cosseno θ. E o Vy, né? É a intensidade do V, né? O módulo do V, vezes o seno θ. Então, a gente pode aqui projetar, né? Projetar os vetores usando o produto escalar. Também tem o caso, a gente ainda não usou em nenhum ponto da disciplina o produto vetorial, mas é algo que a gente vai começar a fazer problemas mais quando envolver rotações, né? A gente vai usar o produto vetorial. Então vamos colocar aqui começar de novo aqui. Desenhar aqui, aqui e aqui, por exemplo. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, x, né? Y aqui e z aqui. Bom, então a gente pode definir um vetor qualquer aqui, por exemplo, vamos colocar o vetor A, por exemplo, ao longo de z. Então, esse aqui é o vetor A. E B, vamos colocar ele aqui ao longo de y. Vou colocar aqui um vetor B. Ou seja, o vetor A, ele tem 0 coordenadas ao longo de x, 0 ao longo de j, no caso de y, né? Ele tem apenas uma componente aqui no nulo, né, ao longo de z. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que ele tem 1 metro, né, ao longo de z. E o vetor b, ele tem apenas coordenada ao longo de y, ou seja, vamos colocar aqui 0 ao longo de x, 1 ao longo de y e 0 ao longo de z. Bom, vamos então localizar, obtendo aqui explicitamente através do produto vetorial o resultado, né, do produto vetorial, que é o vetor C, dado pelo produto vetorial dA vetor B. Como é que a gente vai fazer isso então? Produto vetorial, você tem que colocar aqui, acho que eu vou passar uma outra transparência para ficar um pouco mais amplo aqui, né? Vai ser então a vetor B. Então, vamos colocar aqui a componente I JK, né? A XYZ. Então, o primeiro vetor, que é o A, é 001. Então, 001 metro. E o B é 010. Então, 0,1 metro e 0. Então, eu tenho aqui uma matriz, né? A gente pode resolver ela. Vamos replicar aqui as duas linhas, né? As duas primeiras colunas, né? E aí vamos resolver ela aqui multiplicando, né? Na diagonal. Aqui é I00, é 0. Aqui é J10, é 0. E aqui é K01, que também é 0. A gente multiplica no sentido inverso. Então aqui é K00. Aqui tem uma componente não nula, né? Então é menos, porque está multiplicando no sentido inverso, menos 1, né? M quadrado I. E essa outra aqui vai ser 0. Então, o nosso C é menos 1 metro quadrado ao longo de I. Ou seja, a gente pode escrever assim também, né? O C, então, é 1 metro quadrado na direção menos I. Ou seja, aqui no sistema de coordenadas, esse vetor está ao longo do eixo X, mas contrário, né, ao eixo X. Por quê? Porque tem esse sinal negativo, né?
Então, a gente localizou aqui, né? Conseguimos obter explicitamente o vetor C, né, usando aqui o produto vetorial. Produto vetorial, então, a gente vai usar mais agora ao longo da segunda parte da disciplina, né? Mas também é bastante importante, né, que você consiga usar, né, tanto o produto vetorial quanto o produto escalar de maneira de forma bem tranquila, né? Bom, um caso, né, que a gente tinha passado já ainda mais lá no começo era o caso da cinemática, né, do movimento balístico, né? Que é bastante relevante, né, principalmente quando a gente está considerando casos sem atrito, né? Então, por exemplo, define um sistema de coordenadas aqui, né, x, y. A gente lança, por exemplo, a gente lança aqui com uma determinada velocidade v0, por exemplo, um objeto, ele vem aqui, né, faz aqui uma trajetória parabólica e vai cair aqui em determinado ponto. No momento que ele atinge o solo aqui, ele tem também uma velocidade. Bom, esse vetor v0, né, que é o vetor, a velocidade inicial, né, com que ele é lançado, esse vetor tem um determinado ângulo aqui, né, com o eixo x, né, θ. Bom, em cada ponto na trajetória, tá aqui, em cada ponto da trajetória, você vai ter aqui as componentes Vx e Vy do objeto. Aqui, exatamente no topo, né, ele vai ter aqui Vx e o Vy vai ser zero, porque ali no topo, né, a velocidade em y chega a zero, ele depois começa a cair. E aqui Vy está para baixo, né, porque ele está caindo, né, a projeção aqui do Vy está para baixo, e aqui está o Vx. Bom, então você sempre tem que decompor o movimento, né, nas suas componentes cartesianas, sendo que aqui, né, no momento inicial, né, a gente tem o Vx aqui, e o Vy aqui. Só que é interessante, né, é que nesse caso não existe aceleração em x, né? Então a aceleração da gravidade, ela está aqui atuando no sentido contrário do eixo y. Ou seja, não existe nenhuma aceleração em x, né? Portanto, você não tem nenhuma aceleração atuando em x, né, para essa partícula, né? A velocidade em x, né, ela vai ser constante, né? A velocidade em x é constante, né? Então a posição, né, em função do tempo, né, é simplesmente Vx, né, vezes o tempo. Usando aqui decompondo, né, o vetor aqui, né, projetando ele aqui, você vai conseguir ter aqui então o Vx, né, é V cosseno θ. Então o nosso x de t é V, ou V0, né, está chamando aqui de V0, né? Então é o nosso V0 cosseno θ vezes o tempo. No caso em y, né, na componente y, atua a gravidade, né? Então,
em y, né, vai ter a aceleração em y, né, vai ser menos g. Por que menos g? Que nesse caso também, né, eu defini aqui um sistema de coordenadas dessa forma, né, o y está nessa direção e a gravidade está contrária ao eixo cartesiano. Então o vetor, né, ele é contrário aqui ao eixo x, ao eixo y, desculpa. Então no caso unidimensional escalar, nós colocamos esse fato como um sinal negativo aqui, né? Então, no caso unidimensional escalar, né? Ou seja, aqui eu não estou tratando o vetor explicitamente, não estou tratando as componentes, eu coloco o sentido dela como um sinal negativo, né? Então, como nesse caso tem aceleração, a gente vai usar aqui y, né, em função do tempo, é o y0 mais v0 em y vezes o tempo, mais o meio de at quadrado. Substituindo aqui, então, vai ficar y0, no caso, o y0 vai ser 0, né? Também que ele está saindo, se ele sai da origem, né, aqui, o y0 vai ser 0. A projeção aqui, né, lembra que seno de um ângulo é cateto oposto, né, sobre hipotenusa. Então, aqui, né, a gente vai ter aqui, então, Vy, né, o V0, seno θ. Então, o y0 já tinha dito que era 0, né? Vou escrever de novo aqui. Mais V0 seno θ, t, menos 1/2 dg t quadrado. Então, y é V0 seno θ, t, menos 1/2 dg t quadrado. Bom, aqui tem o tempo, né? Mas o tempo a gente já tinha obtido aqui, né? Pode escrever aqui o tempo, né, como sendo x de t, né, dividido por V0 cosseno θ. Então, a gente voltar aqui, usando tempo, né, tempo é x sobre V0 cosseno θ, colocando o tempo aqui, né? Então a gente vai ter y dt, é o y0 que é 0, né? Mas eu vou escrever ele explicitamente aqui só para... V0 seno θ vezes o tempo. Então, V0 seno θ vezes o tempo. Só que o tempo, então, vou substituir aqui por x sobre V0 cosseno θ. Então, é x sobre V0 cosseno θ. Menos 1/2 dg t quadrado. Então, t quadrado, aqui é x sobre V0 cosseno θ ao quadrado, fica, então, x quadrado, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui, a gente pode cortar, né? Então, o y em função do tempo é y0 desculpa que eu cometi um erro gravíssimo. Cortei seno com cosseno. Não.
Aqui não corta, corta só o V0, né? Aqui é diferente, então aqui é seno θ sobre cosseno θ vezes x. Isso aí. Bom, é isso aí então. Temos aqui o nosso movimento parabólico, né? Interessante, né? É que aqui é uma constante, né? Aqui é uma constante vezes x e aqui é uma constante vezes x quadrado. Ou seja, né, dá para ver claramente então que é uma parábola, né? Então, essa forma aqui, né, é uma forma de uma parábola. O movimento balístico, então, é um movimento parabólico. Então, nota que até aqui a gente estava fazendo esses problemas, né, de queda livre, etc., mas a gente não estava interessado na razão a gente estava apenas descrevendo o movimento, né? Não estava interessado no motivo, né, ou na razão que fazia, né, que provocava o movimento. E aí a gente chegou na parte mais recente, né, que é a parte que envolve leis de Newton, né? Bom, as leis de Newton, vou falar rapidamente aqui, né? Tem a primeira, que é a inércia, a segunda define a lei do movimento e a terceira define que as forças sempre atuam em pares. Então, a primeira lei de Newton, né, ou também conhecida como lei da inércia, ela na verdade não é necessariamente uma lei, né? Ela é um princípio, porque ela não é necessariamente, ela é verificada na prática, né, mas ela não é provada por um teorema ou coisa assim. Então, na verdade, ela é um princípio. Tem alguns livros até chamam, né, ela de princípio da inércia. Então, existe então o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton. Daí a segunda define, né, define a lei do movimento, né? Somatório das forças, né, da primeira força até a enésima força, né, é igual a ma. Somatório das forças é igual a ma. Bom, a gente sabe que a aceleração é derivada da velocidade, né? Então a gente pode escrever aqui também como m dv dt. Isso se a massa é constante, né? Você poderia colocar a massa aqui para dentro, né, da derivada, ficaria dt de mv. Porque mv é o momento linear, né? Então, também pode escrever aqui como a derivada temporal, né, do momento linear. O momento é mv, né? Bom, e também tem a terceira lei de Newton, que define que as forças elas atuam em pares, né? Ou seja, tem um objeto aqui, né? Ele está fazendo uma força, né? Surge uma força nessa massa 1 devido à presença da massa 2. Uma força, pode até ser aqui uma força gravitacional, né? Então, vai surgir uma força na massa 2 devido à massa 1. Porque essa aqui, chamo ela aqui então a força aqui, a força na massa 1 devido à massa 2. E essa aqui é a força na massa 2 devido à massa 1. Então, F2,1 é o negativo então do vetor F12. Em módulo, eles vão ser iguais. Em módulo, né? Apenas em módulo.
Por exemplo, aqui poderiam ser quaisquer forças, né? No caso, a gente citou o exemplo da força gravitacional. Mas é importante citar também que as forças que atuam em pares, elas sempre são forças de mesma natureza. Ou seja, tem a força gravitacional, né? Tem a força coulombiana, tem a força... Enfim, tem diversas classes, né, de forças, diversas... tem, né, aí pelo menos 4, né, interações fundamentais. Então, no caso aqui, de ter aqui, por exemplo, vamos desenhar aqui o nosso planeta Terra aqui, né? Ele coloca um caixote, né? Tem uma mesa, por exemplo, tem uma mesa aqui, e em cima dessa mesa você coloca aqui uma caixinha, né? Uma caixa em cima dessa mesa. Então aqui a gente tem alguns pares de forças, né? Tem uma força gravitacional, então, que atua nesse caixote, né? Atraindo ele em direção ao centro da Terra. Então, com o centro no centro da Terra, também vai ter uma força que atua na Terra, puxando ela em direção ao caixote, né? Então tem o par ação e reação aqui do par gravitacional, né? Pode chamar aqui de P aqui, vou chamar aqui de P', né? A força peso aqui e a força P' aqui. De origem eletrostática, né? Nós temos aqui o fato de que o caixote é suportado pela mesa. O caixote não entra na mesa, né? Ele é suportado na mesa. Então, tem aqui uma... Vou colocar aqui, ó. Desenhar aqui do lado, né? Para não rabiscar tanto. Tem aqui uma força normal, então, né? Uma força normal que é de origem eletromagnética, né? Que vem do fato de que o caixote não interpenetra, né, os átomos da mesa, né? Então surge uma força eletromagnética, né, porque os elétrons ali do caixote vão estar repelindo os elétrons da mesa. Então a mesa empurra o caixote para cima com uma normal. E o caixote, por sua vez, também empurra a mesa para baixo com uma força normal, que eu vou chamar aqui de normal linha, tá? Que é também uma força de origem eletromagnética. Ou seja, nós temos o par, né? Um par aqui é o N e o N'. E temos outro par, que é a força P e a força P'. Claro que aqui em todos os vetores, né? Ou seja, o par ação e reação é um par de mesma natureza. A natureza, né, originária da força é a mesma. Porém, normalmente a gente não decompõe dessa forma. Se vocês olharem mesmo os exemplos do livro, ele não coloca todas essas componentes. Na verdade, ele coloca só na parte inicial, onde ele vai explicar isso aqui. Depois, o que acontece? Você não está interessado, né, nessas outras componentes. Em geral, você está interessado aqui, nas componentes que atuam no caixote, né? Por isso que a gente vai colocar aqui, né? Então, somatório, né, das forças, né, que atuam no caixote é igual a m vezes a aceleração do caixote. Como ele está parado, a aceleração é igual a zero. Então, no caso unidimensional escalar aqui, somatório das forças aqui, né, é igual a zero. Então, quais forças aqui estão atuando no caixote? Aí a gente vai colocar aqui, né, a força peso, né, você pode definir aqui um eixo y, né, para cá. Então, a gente tem a força peso contrária, né, ao eixo y, menos a normal, é igual a zero. Então, por que eu só escrevi aqui a força peso em a normal? Por quê? Porque eu estou interessado só nessa parte azul aqui, né, só no caixote. Então, eu só escrevi as forças que atuam no caixote. Mas isso não quer dizer que que a normal e o peso são da mesma natureza. Não.
A normal que atua no caixote, ela tem a reação dela a uma normal que atua na mesa. E a força-peso que atua no caixote tem a sua reação, né, o seu par, com a força-peso que atua no centro da Terra. Então, se ele fosse fazer a terceira, colocar todas as componentes, né, envolvidas, a gente teria aqui normal menos normal linha menos peso mais peso linha é igual a zero. Então, essas aqui são todas as componentes. Só que quando ele desenha aqui a gente foca aqui, né, apenas no caixote, então aqui a gente desenha aqui apenas, escreve, né, apenas as componentes que atuam no caixote. Tá? Sim? Como? Desculpa, podia repetir? O menos peso, Normal menos normal linha, peso, o peso é negativo, né? Mais pelinha, tá certo? Que o pelinha tá aqui, né? Ele tá... tá aqui, né? Verdade. O peso é negativo e normal é positivo. Desculpa, né? Normal tá positivo aqui, né? No sentido do eixo, tá? Desculpa, é verdade. Exatamente. Então a expressão inteira é essa aqui. Quando a gente foca apenas no caixote, é essa aqui. Se a gente focasse apenas aqui na Terra, né? Ou tirando o caixote fora, né? Vamos supor. A gente foca apenas aqui no tudo menos o caixote, né? Então daí aqui a gente tem no sentido contrário, né, do eixo aqui, normal linha, né? Mais pelinha. Isso aqui atua na Terra, então, é igual a zero. Só que normalmente a gente não está interessado na Terra, né? A gente está interessado no elemento aqui, né? Nesse caso o caixote, né? Por isso a gente, em geral, faz assim. Tá, mas é isso aí. Não tem muito segredo. Só que tem alguns... Eu tenho que comentar para você alguns... não digo uns macetes, mas algumas dicas que eu dou para você fazer sempre esses problemas da forma correta. Que é como? Você tem, por exemplo, vamos colocar aqui aquele bom e velho problema ter um objeto suspenso, né? E desenhar melhor aqui. Tá aqui, vamos desenhar aqui o objeto aqui, daí ele puxa uma linha aqui e outra aqui. Ele está amarrado aqui, né? O objeto está amarrado. Aqui tem um determinado ângulo 1 com esse barbante aqui e um ângulo 2 com o barbante aqui. Aqui está o objeto de massa M. Perfeito. Como que você começa a fazer um problema? Esse aqui é um problema de estática. Por que é um problema de estática? Porque a aceleração é igual a zero, né? Não tem aceleração, ele está parado. Então, na lei de Newton, né, o somatório das forças é igual a ma. Como a aceleração é zero, então o somatório das forças é igual a zero. Então, problema de estática. Como é que você começa a fazer o problema? Qualquer problema, você estabelece um sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, pode colocar um sistema de coordenadas aqui. A origem, vamos colocar a origem aqui no nó para facilitar um pouco, né? Facilitar no caso não precisar transladar, né? Então, você coloca aqui a gente define um sistema de coordenadas. Esse é o primeiro passo em qualquer problema que você for fazer. Defina um sistema de coordenadas. Quer dizer, antes de definir um sistema de coordenadas, se o problema não pediu para você desenhar, ou ele não deu a figura, né? Você tem que desenhar. Então, primeiro, faça um desenho. Como que tem que ser esse desenho? Tem que ser um desenho claro.
Desenho grande. Não fique economizando papel para os problemas que você vai resolver. Faça um desenho claro, um desenho amplo que você consiga ver tudo, ver claramente as coisas. Isso já é um bom começo. Feito isso, você define um sistema de coordenadas. Nesse caso, eu coloquei aqui em verde, né? Defini esse sistema de coordenadas aqui, dessa forma, x, y. Perfeito. Fez isso, você tem que identificar quais são as forças que atuam no problema. Vou pegar uma outra caneta aqui. Quais forças atuam neste caso aqui? Bom, tem uma força que está puxando para cá, né? Tem uma outra força que puxa na direção desse outro fio aqui, né? E tem, o objeto está aqui, né? Eu tenho a força peso, que é o nosso mg aqui. Então eu vou ter aqui, né, uma força puxando o nó para baixo. Então eu vou ser bem explícito aqui para ficar bem claro isso. Se eu foco no nó, eu vou focar no nó, então eu vou no nó, né? No nó. Somatório das forças é igual a zero. Quais forças atuam no nó? Então eu tenho aqui, essa aqui que eu vou chamar de F2, essa aqui de F1 e essa aqui de F3. Certo? Feito isso, eu identifiquei as forças, eu vou ter que decompor as forças em termos do sistema de coordenadas. Então, essa aqui tem uma componente aqui, essa aqui eu vou decompor para cá. E essa aqui, ela está ao longo de y, né? Então, o F3, a intensidade do F3, vou colocar aqui do lado para ficar. O F3, né? Como o y está para cima, né? Ela é menos, né? F3 na direção J. Então, a intensidade do F3, né? É simplesmente F3. Aqui o F2, se aqui é θ2, aqui também é θ2, né? Ou seja, aqui eu tenho o F2 ao longo de x. Então, o F2 ao longo de x, ele é F2 vezes o cosseno de θ2. E aqui é θ1 também, né? Então, F1 ao longo de x, F1 cosseno de θ1. Está acabando aqui o meu espaço, mas eu poderia agora fazer em y, né? Teria as componentes em y. O F3 aqui ele já é em y. Opa, voltei. O F3 ele é ao longo de y, né? E aqui eu fiz as duas componentes em x. Então vamos lá. Em y aqui, né? Vai ter o F1y e vai ter o F2y aqui. Então, o F2 ao longo de y, né? É F2 seno de θ2. E o F1 ao longo de y é o F1 seno de θ1. Feito isso, você então decompôs todas as componentes, né? Ao longo de x e y. Feito isso, então, lembra, tudo isso aqui é para o nó, no nó. Então, agora, vamos aplicar as leis de Newton aqui, de forma independente para cada um dos eixos coordenados. Vou começar aqui. Bom, antes de fazer isso, vou ser bem detalhista aqui. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos escrever aqui em bom português. Né? Segunda lei de Newton. Somatório das forças é igual a ma. Como a aceleração é igual a zero, né? Implica que o somatório das forças é igual a zero. Só que o somatório das forças
ele é igual ao somatório das forças em x, né, ao longo de i, mais o somatório das forças em y, né, ao longo de j. Então, a gente vai fazer aqui cada uma dessas componentes aqui, né? Começando aqui, né, em x. Somatório das forças em x é igual a zero. Quais são as forças em x? Aqui tem uma e aqui tem outra, né, que atuam no nó. Essa componente aqui, né, e essa componente aqui. O F1 x aqui, né, ele está negativo e o F2 é positivo. Então, vamos escrever aqui. Então, vai ser o F2x, né, menos o F1x é igual a zero. Você pode substituir eles, né, por essas componentes aqui. Então, vai ser aqui primeiro o F2x, né, é F2 cosseno de θ2 menos F1 cosseno de θ1 igual a zero. Chegamos num ponto. Tá? Então, aqui depois a gente vai fazer para y. Para y, então, somatório das forças em y é igual a zero. Lembra que aqui sempre tem o vetor. Aí, quando a gente vai tratar, no caso, unidimensional e escalar, né? Então, somatório das forças em y é igual a zero. Então, aqui eu tirei a setinha de vetor, né? Ou seja, estou tratando no caso unidimensional escalar. Ou seja, eu tirei a setinha do vetor e vou colocar o sinal nos números, né? Nas letras que vão aparecer. Em y. Em y tem o quê? Tem essas duas componentes aqui, né? E tem também o F3. O F3 é negativo porque está para baixo, né? Contrário ao eixo y. Então, é menos o F3 mais o F2 seno de θ2 mais o F1 seno de θ1 é igual a zero. Chegamos aqui uma outra equação. Já tínhamos uma primeira equação aqui, né? Então, aqui tem F1, F2 e o F3. Lembra que o F3, né, é igual a mg. Então, a gente pode substituir aqui. E aqui ele tem o F2, né? A gente pode isolar aqui, né? Escrever assim, F2 é F1 cosseno de θ1, né, sobre cosseno de θ2. Vamos chamar essa aqui de equação 1. Por exemplo. E aí, essa aqui é a nossa equação 2. Né? Aí, vamos colocar essa aqui na nossa equação 3. Então, a gente vai colocar 3 e 1 em 2. Né? Então, ele vai ficar aqui com menos mg mais que o F2, né? Então, é F1 é cosseno de θ1 sobre cosseno de θ2 vezes aqui o seno de θ2 mais o F1 seno de θ1 é igual a zero. E aqui, finalmente, então, chegamos numa expressão que a gente tem aqui os dados do problema, que é o que? O m, o g, o θ1 e θ2 é dado também do problema. Ele conseguiu aqui ter, então, ter aqui a força, né? Você pode isolar a força nessa expressão aqui, força 1 no caso, né? Vai ficar como aqui? Então, F1 passa para o outro lado, o mg fica positivo, né? E aí, a gente vai passar para o outro lado dividindo, mas vai dividir o quê? Tudo isso aqui, né? Então,
cosseno de θ1, cosseno de θ2, seno de θ2 mais seno de θ1. Bom, a gente encontrou aqui uma expressão para o F1. Claro que se fosse dada a força, normalmente você teria que encontrar os ângulos, né? Aqui no caso a gente está subentendendo que foi dado os ângulos e a gente achou a força. Para achar o F2, né, seria simplesmente pegar essa força 1 que está aqui e substituir aqui nessa expressão, né, para achar então o F2 aqui. E a gente teria também o F2. Bom, moral da história. Você sempre, recapitulando, né, você sempre desenha, faça um desenho claro, um desenho de folha inteira, desenho amplo, bonito, né? Bonito, que dê para ver tudo bem claramente. Feito isso, você estabelece um sistema de coordenadas. Você identifica as forças e deduz as forças neste sistema de coordenadas. Então você aplica depois a lei de Newton, né, para cada um desses eixos coordenados, né? No caso aqui, essa lei de Newton que a gente aplicou aqui é para quê? Para esse nó, ou seja, eu coloquei esse quadrinho aqui justamente para... Ou seja, essa lei de Newton que a gente aplicou foi para o nó. Nós poderíamos também, eu vou fazer só uma parte aqui, aplicar a lei de Newton para essa massa aqui. Para M. Qual é a lei de Newton, a segunda lei de Newton para a massa, né? O somatório das forças é igual a zero. Qual é a força que atua na massa? Tem uma força para cá, né? Então, menos mg. Só que, do ponto de vista da massa, o que acontece? Tem uma... Ela está parada, então tem que ter uma outra força equilibrando essa força aqui, né? Então, tem que ter aqui uma tração aqui, né? Então, aqui, do ponto de vista da massa, é mg puxando para baixo, mais a tração puxando para cima. Isso é igual a zero. Então, a tração que atua nesse segmento aqui é igual a mg. Esse segmento de corda aqui. Certo? Bom, de estática, acredito que era isso. Perfeito. Bom, e dito isso, daí a gente entra agora em alguns outros problemas envolvendo dinâmica, né? Dinâmica é quando a gente tem movimento, né? A gente vai ter, em geral, a gente vai ter força, né? Então a gente vai ter uma aceleração. O caso típico aqui é o seguinte, né? Nós temos aqui um plano inclinado. Vai ter aqui uma massa, vou chamar aqui de massa M. Tem uma roldana aqui, eu passo uma corda aqui e vou ter uma massa M aqui, Mzinho. Tá? É um plano inclinado. Vamos considerar nesse primeiro momento que não tem atrito na roldana, e a roldana tem uma massa desprezível, portanto a gente não vai levar em conta o efeito da roldana aqui, né? Ela desliza, considerar que a corda está deslizando ali sem atrito na roldana, e não tem atrito entre a massa M grande e o chão, ou seja, ele desliza sem atrito. Nós vamos estabelecer aqui um sistema de coordenadas dessa forma aqui, né? Por exemplo, x para cá e y para cá. Então aqui na massa M, nós vamos identificar, ou seja, eu desenhei, estabeleci o sistema de coordenadas e agora vou identificar as forças. Então aqui eu tenho mg. Só que aqui na interface, né, eu tenho uma força normal.
Eu vou colocar a normal centrada aqui no centro da massa, só que a normal, na verdade, ela atua aqui na face, né? Mas eu vou, apenas para ficar melhor a visualização, eu vou colocar normal aqui, tá? Bom, do ponto de vista dessa massa M, ela tem uma força puxando ela. Qual é essa força? Do ponto de vista dela, ela vê uma tração na corda, né? Puxando ela. Por outro lado, se a gente foca aqui na massa M minúsculo, nós temos aqui uma massa mg, a força-peso, né? Se a gente focar a atenção apenas na massa M minúsculo, ela tem uma força que segura ela, né? Ela não cai com aceleração gravitacional. Tem uma força que segura ela, que é para ela cair com uma aceleração um pouco menor, né, do que a gravidade. E essa força que segura ela, que ela sente essa resistência, é justamente a tração na corda. Ou seja, aqui você diz, mas a tração está apontando em dois sentidos diferentes, né? Está puxando num lado, mas claro, é que aqui a gente está desenhando as forças que atuam em cada uma das massas em separado, certo? Nós poderíamos fazer uma outra possibilidade, é fazer um diagrama de corpo livre, por exemplo. Aí eu tenho aqui a massa M conectado à massa M, e aqui eu tenho tudo sendo puxado por uma força mg. Tá? Neste caso aqui é uma ligação, olhando dessa forma, né, teria uma ligação rígida aqui entre as duas massas, né? Então a gente poderia considerar dessa forma aqui, né? Ou seja, a força que vai puxar é mg e vai contar para a inércia a massa dessas duas massas, né? Então aqui seria somatório das forças é igual a ma. Qual é a força? A força que atua aqui, se a gente colocar o eixo y para cá, né? Seria menos mg é igual a ma. Só que o que é ma? M aqui é a massa total, né? Que é o quê? M mais m vezes a. Ou seja, aqui conta para a inércia, né, as duas massas, mas para dar aceleração só conta a massa da primeira. Então, a aceleração aqui, né, é menos mg dividido por m mais m. Ficou negativo aqui, né? Enfim, a aceleração aqui está nesse sistema, né, ela está negativa. Porque a gente definiu, né, o eixo y contrário aqui, né, a força, contrário à gravidade. Bom, nesse caso, fazendo esse diagrama de corpo livre, né? Então, eu fiz todo de uma vez só. Porém, olhando nesse lado aqui, o que a gente pode fazer é resolver a lei de Newton, né, para cada uma das massas de forma independente. Ou seja, vou colocar aqui, para M maiúsculo primeiro, ou seja, essa que está em cima da mesa. Então, ela está em cima da mesa e, além disso, tem a coordenada x e y, né? Então, em y a gente tem a normal e o mg, né? Então, somatória das forças em y, né, é igual a zero, porque ela não se mexe em y. Ela está parada, só se mexe em x. Então, em y aqui, nós temos a normal, né, menos a força-peso, que é mg é igual a zero. O que é interessante mesmo é que é em x. Como é que vai ser em x? Em x nós temos aqui, né, a tração que está puxando ela. Ou seja, em x, somatória das forças em x aqui é igual a zero, não, estou lembrando do caso anterior, que é igual a MA, no caso, né? M maiúsculo vezes A.
A força que atua aqui em X, então vai ser só a tração, né? Então, tração é igual a MA. Perfeito. E agora, então, para a massa que está pendurada, né? Para ela, né? Em X não atua nada, né? Não tem força em X aqui, né? Tem só em Y. Então, em Y, né? Somatório das forças em Y é igual a MA. No caso aqui, tem uma questão aqui que eu estou percebendo. A aceleração dela vai estar para cá, né? Tá para baixo, que é contrária ao eixo Y. Por isso, vamos colocar aqui um menos aqui, por quê? Porque a aceleração dela ela está contrária ao eixo, né? Eu também deveria ter feito isso aqui, né? Aí ficaria menos daqui, cortaria com M daqui. Né? Cometi esse erro aqui. Tá. Bom, aqui então, somatório das forças em Y é igual a MA. Quais as forças que atuam em Y aqui então? É a tração, que está positiva, e a MG, que está negativa. Então, menos MG mais a tração é igual a menos MA. O A é negativo porque também está contrário ao eixo Y. Perfeito. Então aqui nós podemos aqui a tração aqui vai ficar M G menos A. Bom, aqui tem a tração, né? Se a gente for ver no caso anterior, a tração, vou chamar essa aqui de equação 1, né? Essa aqui de 2. Então, a gente pode colocar aqui 1 em 2. Então, vai ficar MA igual a M G menos A. Pode abrir aqui e vai ter então aqui M mais MA igual a MG. É isso, né? Então aqui vai ser A MG M mais M. A gente achou a aceleração. Aqui tem em 1, né? Que é 3. Então, 3 em 1. Se a tração, né? Aqui, né? É MA. Então, a tração é MG, M mais M. Então, conseguimos encontrar aqui uma expressão também para tração, em função das massas. Bom, e está resolvido o problema, né? Lembrando que aqui a gente sempre está tratando com letras, né? Ou seja, o M é a massa dado pelo problema, o G é a gravidade dado pelo problema, né? E o M grande é a massa dada pelo problema também. Então você desenha o problema, você aplica a lei de Newton, né? Monta o problema, define o sistema de coordenadas, identifica as forças, decompõe essas forças no sistema de coordenadas, aplica a lei de Newton, né, para cada eixo coordenado e obtém uma expressão. Obtida uma expressão, aí no final você vai, se tiver números, né, aí no final então você substitui os números e obtém o resultado numérico.
eventualmente o problema às vezes nem está interessado num resultado numérico, né? Ele quer apenas que você obtenha a equação, né? Enfim, aí você tem que ver, né, o que o problema está pedindo, mas tenta usar sempre esse passo a passo, né? E substitua os valores, né, só ao final, né? Bom, acho que é isso aí. Pode complicar um pouco mais, né? Esse aqui é um plano, um objeto caindo, né? Num plano. Você pode colocar um plano inclinado também. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma cunha, né? Um plano inclinado. E aqui tem uma massa M. Se ela é solta aqui, né, desse ponto, vai ter aqui a força peso, né, que atua aqui. Se não tem atrito, né, ela vai acelerar aqui com uma dada aceleração. Só que aí a gente pode decompor aqui essa força numa componente ortogonal aqui ao movimento e numa componente paralela ao movimento, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar o eixo X para cá, né? E o eixo Y para cá. De modo que essa componente aqui, ela é a força que atua em Y, né? E essa componente aqui é a força que atua em X. Então, em Y, né? Como é que fica em Y? O somatório das forças em Y é igual a... vamos ver se está todo mundo prestando atenção. Quanto vai ser aqui... o somatório das forças em Y vai ser igual ao quê? A zero? A MA? Alguém gostaria de... Lembra que o Y está para cá, né? Vai ter movimento em Y ou ele vai estar parado em Y? É zero, né? Sim, exatamente. Por quê? Já que a gente definiu dessa forma aqui o sistema de coordenadas, né? O bloco vai se mover ao longo de x, para baixo, né, no caso, em x, e em y vai ser zero, né, justamente. Então, em y atua essa componente aqui, e aqui na interface tem uma componente normal, né? Então, tem menos fy mais o normal é igual a zero. Aqui a gente pode definir um ângulo θ aqui. O fy aqui vai ser então menos o fy aqui, então vai ser menos mg cosseno θ menos normal é igual a zero. Então a normal aqui é mg cosseno θ. Tá? Isso em y, agora em x, né? Em x, o somatório das forças em x é igual a ma. Em x, então, tem aqui a força em x, que vai ser, então... Aqui, tanto a força quanto a aceleração são negativas, né? Então, é menos o fx, que é, então, menos mg seno θ, né? Igual a menos ma, porque o eixo, definiu a aceleração aqui, está contrário ao eixo x. Não dá para cortar aqui, né? Então, a aceleração é mg seno θ. Esse então é um bloquinho descendo um plano inclinado, sem atrito, né? Sem atrito. Bom, um outro caso, a gente pode ir
botando mais detalhes, né, no problema. Pode colocar aqui o nosso plano inclinado aqui. Tá? Aí tem bloco aqui, bloco de massa M maiúscula, então rodando aqui sem atrito, sem massa. Aqui tem uma massa M aqui. Então agora, veja que atua aqui uma força mg, e aqui nesse bloco aqui, a gente pode também decompor as componentes aqui. Uma para cá, né? Que aqui está a força peso. Vai ter uma componente aqui e uma componente aqui. Ângulo θ. Se esse ângulo θ aqui, vai ser o mesmo ângulo θ aqui. Então, essa componente aqui é mg seno θ, né? E essa aqui é mg cosseno θ. Do ponto de vista do bloco M maiúsculo aqui, vai ter uma tração na corda aqui. Mas do ponto de vista da massa M, vai ter uma tração na corda aqui, né? Então, fazendo aqui para o M maiúsculo primeiro, né? Nós podemos fazer, né, como no caso anterior, né, colocar aqui do ponto de vista do bloco M maiúsculo, né, colocar o sistema de eixos aqui, né? Então vai ficar para x, né? Somatório das forças em x é o que? Aqui vai ter, ó, menos mg seno θ mais a tração, né, é igual a ma. Em y, né, o mg cosseno θ vai igualar com a normal aqui, né? Então eu já vou fazer direto então a massa M. Na massa M então aqui, somatório das forças, a gente pode definir aqui um eixo y para cá, né? Do ponto de vista da massa M. Então, somatório das forças em y aqui é igual a ma. Que nesse caso aqui vai ser então, se bem que o outro, o x estava para lá, né? A gente pode definir aqui o sistema de coordenadas nesse caso como sendo o x para cá, né? Então, para a aceleração não ser negativa num caso e positiva no outro. Então, nesse caso vai ser mg menos t é igual a ma. Então, vamos colocar aqui a tração. Vamos isolar aqui, vai ficar ma menos mg, né? Então a tração é m, aqui fica negativo, então vai ficar g menos a. Aí pode substituir a tração, né, em x. Vou fazer pequenininho aqui do lado, né? Então vai ficar, usando essa expressão aqui, né, vai ficar aqui menos mg seno θ mais a tração. A tração então é mg menos a é igual a ma. Bom, aqui vamos abrir aqui, né? Vai ficar g seno θ mais mg menos ma é igual a ma. Aqui
aqui não vai dar mais espaço aqui, vou ter que passar para uma outra aqui, então vai ficar menos mg seno θ mais mg. Aí eu passo para o outro lado, né? Vai ficar aqui ma mais ma, né? Beleza. Pode isolar aqui, né? Vai ficar a aceleração aqui, vai ficar m mais m, né? E aqui, isso aqui. Então, se a gente isolar aqui a aceleração, vai ser então menos mg seno θ mais mg dividido por m mais m. Então, você nota aqui que tem duas forças aqui, né, que atuam para aceleração e as duas massas contam aqui na inércia, né? Tem justamente o ângulo seno de θ aqui, porque a força que atua aqui é essa aqui, né? Seno θ. Então, nota que uma puxa, né, para um sentido, mas a outra força puxa para outro sentido. Por isso que é negativo aqui, né? Então, achamos a aceleração nesse caso aqui. Certo. Deixa eu ver se tem mais algum problema interessante aqui. Tem aqueles casos da força de atrito, né? Acho que é importante fazer um de atrito também. No caso do atrito, eu vou desenhar de novo esse caso aqui, que está cada vez complicando um pouco mais o nosso problema, né? Complicando não, colocando elementos mais... trazendo mais para perto do que seria uma situação realista, né? Então aqui tem a nossa massa M, só que agora ela está aqui no plano inclinado, então atua aqui a força mg. Se aqui é um ângulo θ, aqui nós vamos definir aqui também, né, o nosso sistema de coordenadas, aqui y. Agora, só para fazer diferente, vou mostrar que é possível fazer assim, eu coloco o x para cá, tá? Se o x está para cá, aqui é o ângulo θ também. A gente pode deduzir aqui os componentes, aqui em y, né? mg cosseno θ, e aqui a componente em x, que é mg seno θ. Só que agora tem atrito aqui, né? Então, eu tenho a força normal atuando aqui, e devido à força de atrito, eu vou ter aqui a nossa força de atrito aqui. Vamos colocar aqui, inicialmente, uma força de atrito estático, ou seja, eu vou, por exemplo, eu coloco o bloco ali e eu vou basculando aqui, né? Eu vou erguendo esse ângulo até o momento que ele chega no limiar de escorregar, né? No limiar do escorregamento, o atrito está segurando ele, mas ele está no limiar de começar o movimento. Então, nesse caso, a força de atrito vai ser igual a essa componente da força gravitacional aqui, né? Então, vamos fazer aqui, começando em y, né? O somatório das forças em y é igual a zero, né? Porque aqui ele não se mexe em y. Então, em y atua aqui essa componente da força gravitacional e a força normal. Então, vamos lá. Normal aqui, né, tá para cima, né? Cima menos mg cosseno θ é igual a zero. Então, a força normal aqui é igual a mg cosseno θ. Vou chamar isso aqui, então, de equação 1. Tá? Vou passar para uma outra aqui, fazer aqui em x. Em x, então, vai ter, quer dizer, não que vai ter movimento, ele pode se mover, só que ele está no limiar do movimento, né? Então,
no limiar do deslocamento, né? No limiar do deslocamento, o somatório das forças em x é igual a zero. Ou seja, ele não está ainda se movendo. Então a gente vai ter aqui uma força positiva, né, que é mg seno θ, que está no sentido de x, e aqui tem a força de atrito. Então aqui é mg seno θ menos a força de atrito estático, né, é igual a zero. Só que o que é a força de atrito? A força de atrito, então, é justamente o coeficiente de atrito, né, vezes a força normal. É o coeficiente de atrito estático, né, vezes a normal. Vamos substituir aqui. Então, é mg seno θ, aqui é o... Opa, mais não, é menos, né? O coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a zero. Aqui eu vou colocar usando 1, porque 1 é justamente essa equação aqui, é normal, né? É mg cosseno θ. Então, é mg seno θ menos coeficiente de atrito estático vezes mg cosseno θ é igual a zero. Aqui eu posso cortar a massa. Posso cortar a gravidade e cortar a gravidade, né? Então, como é que vai ficar? Aqui. Tá. Bom, eu vou simplesmente isolar aqui o coeficiente de atrito nessa expressão. Passando para o outro lado aqui, né, vai ficar... Passo o seno para o outro lado, fica negativo, né, então vai ficar seno θ. Daí o cosseno θ que está aqui, né, ele passa dividindo, vai ficar aqui seno sobre cosseno θ. Seno sobre cosseno é tangente, né? Então, o coeficiente de atrito estático, ele é igual a tangente do ângulo, do máximo ângulo ali, né? Ou seja, vou colocar um C aqui, né? É a tangente do ângulo crítico, ou seja, o ângulo no qual o bloco ele está, o ângulo aqui, no qual o bloco está no limiar de começar o movimento. Então, esse é um jeito, por exemplo, de você definir o coeficiente de atrito estático usando um plano inclinado, né? Você vai basculando o plano aqui, vai aumentando o plano e você vai medindo o ângulo. Na hora que o bloco começar a se mover, você registra qual ângulo é. Você tira a tangente desse ângulo e você vai ter, então, o coeficiente de atrito entre esses dois materiais aqui, né? Entre esses dois, entre o bloco, né, e o plano inclinado. Tá? Muito legal, né? Só que tem a questão, né? Depois que o bloco começou em movimento, né? Ele está em movimento, vou escrever aqui, ó, em movimento. O bloco está em movimento, ou seja, ele começou a andar e ele segue o seu movimento, está andando para cá. Então aqui a gente tem x, né? Y aqui. Novamente a gente tem aqui a força gravitacional, mg. Até desenhei aqui meio torto aqui, deixa eu fazer bem certinho. mg aqui. Decompondo aqui tem uma componente aqui, né, que é o nosso mg cosseno de θ, né, sendo que o ângulo θ é esse aqui. E aqui nós temos uma componente para cá, que é mg
seno θ. Só que agora ele está em movimento, ou seja, agora tem uma força de atrito, né? Que é atrito cinético. Vamos colocar um Czinho aqui de atrito, uma força de atrito cinético, né? Essa força de atrito cinético, a expressão dela é exatamente igual a outra, que é o quê? O coeficiente de atrito cinético agora, né, vezes a normal. E aqui também normal está aqui, né? Então, nesse caso aqui, vamos fazer em x, né? Primeiro, o somatório das forças em x é igual a MAx. Então, em x a gente vai ter o quê? Vai ter essa força aqui, né? Que é mg seno θ, menos agora a força normal, né? Que é a força normal, a força de atrito, que é o quê? Coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Isso é igual a MA. Só que a normal a gente já tinha obtido antes, né? mg cosseno de θ. Então vamos substituir aqui. Então vai ficar mg seno θ menos coeficiente de atrito cinético, né? Vezes mg cosseno de θ. Isso aqui é igual a MA. Eu vou isolar o coeficiente de atrito cinético aqui. Eu posso cortar aqui o m daqui com o m daqui com o m daqui, né? Como é que vai ficar então? Vai ficar o cosseno, não, o cosseno vai para o outro lado, passa dividindo. Vai ficar então aqui deixa eu ver aqui, vai ficar seno θ aqui, dividido por cosseno θ, né? Porque a gravidade também vai cortar nesse termo. Perfeito. Daí menos a aceleração dividido por g cosseno θ. É isso, né? Que ali ficou negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Tá certo. Então, veja que é importante aqui, ó, veja que antes o coeficiente de atrito estático é igual a seno sobre cosseno, que é a tangente do ângulo, perfeito? Só que aqui, ó, o coeficiente de atrito cinético, vou colocar aqui, coeficiente de atrito cinético é seno sobre cosseno, que é também a tangente do ângulo, perfeito? Mas agora tem um outro termo que é menos a aceleração sobre g cosseno θ. E o coeficiente de atrito estático que a gente tinha obtido antes era apenas a tangente θ. Então, o coeficiente de atrito cinético ele é igual ao coeficiente de atrito estático, né, menos essa quantidade aqui, a g cosseno θ. Vê que legal. Ou seja, implica aqui, né, que o coeficiente de atrito cinético ele é necessariamente menor que o coeficiente de atrito estático, né? Ou seja, depois que você colocar em movimento algum objeto, né, o atrito reduz um pouco, né? O máximo atrito, coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético, né? Então, justamente por isso, né? Acabou de mostrar isso aqui, né? Que legal. Pessoal, tinha um outro caso muito interessante também, que era aquele lá, né? Que você tem, por exemplo, poderia ser no ar, né? Mas eu desenhar aqui um líquido, né? Você solta um objeto no líquido, né? Aí vai ter o que? Vai ter a força gravitacional aqui, né? Que esse objeto, inicialmente, ele vai ter uma aceleração e vai ter aqui uma força resistiva aqui, né? Uma força resistiva que é justamente devido à resistência do fluido aqui, né? Porque essa força resistiva, uma opção é escrever ela como sendo proporcional à velocidade ao quadrado do objeto. Então o objeto vai ter uma velocidade para cá, né?
E essa força resistiva é proporcional ao quadrado da velocidade. A opção aqui é colocar uma igualdade colocando uma constante aqui, né? Dizendo que a força é igual a bv². Nós poderíamos ser mais detalhistas aqui também e escrever CB em função das propriedades do objeto e do meio, que é o meio da DC, a constante, a densidade do objeto e a área de seção transversal do objeto. Essa área aqui, né? Vezes a velocidade ao quadrado. Então aqui tem a constante de resistência, né? A densidade e a área da seção. Uma outra opção, né? Uma outra opção é escrever a força de resistência como proporcional a simplesmente a velocidade, não ao quadrado da velocidade, mas simplesmente a velocidade. Você diz, mas qual o jeito é o certo? Na verdade, depende muito. Depende do líquido, depende da... É que, por exemplo, você tem um foguete andando no ar, em geral vai ser até um expoente maior aqui, né? Maior que a velocidade ao quadrado, inclusive. Se for uma pedra, você lançar uma pedra no ar, a velocidade ao quadrado aqui, em geral, é uma boa aproximação. Se é, por exemplo, uma pedra afundando na água, aí dizer que a força de resistência é proporcional à velocidade é uma melhor opção. Ou seja, depende muito do meio, né? E também das propriedades do objeto. Mas nesse caso aqui, né, nós temos aqui o mg e a força de resistência. Então vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton, né? Esse é o caso com atrito, né? Só que aqui o atrito, no caso, não é o atrito, é a força de resistiva, né? Então aqui fica o somatório das forças é igual a MA. Então nós temos quais forças aqui? Se a gente definir aqui um sistema de coordenadas para baixo aqui, né? O mg é positivo. Então nós vamos ter aqui mais mg, né? A força de resistência daí é negativa, porque ela está para cima. Então aqui é menos a força de resistência, ou a força resistiva, né? É igual a MA. Então vamos usar aqui, dizer que a força de resistência ela é um bv², simplesmente. Tá? E aqui é igual a MA. Vou dividir aqui. Nós podemos aqui isolar, né, se a gente isolar a velocidade, né, você também pode, nessa expressão aqui, vamos dividir todos os lados aqui por m. Então vai ficar g menos b v² sobre m, né, é igual a. Então, nota que quando b sobre m v² for igual a g, né, eu vou ter a aceleração igual a zero. Ou seja, quando a força de resistência, quando essa força de resistência ela for igual a mg, eu vou ter MA igual a zero, ou seja, o objeto vai caindo, ele vai acelerando, vai aumentando a velocidade. Só que conforme aumenta a velocidade, a força de resistência também aumenta. Chega um ponto que essa força de resistência atinge o valor da força gravitacional. Nesse momento, o objeto ele para de acelerar. Ele atinge uma velocidade terminal, né? Uma velocidade limite de queda dentro daquele fluido. Nós podemos pegar essa expressão aqui, ou seja, quando A igual a zero, no caso da velocidade limite, né, ou velocidade terminal do objeto ali, nós vamos ter então G, aqui, menos B v² sobre M, é igual a zero. Se isolar aqui a velocidade, a gente vai ter aqui
mg sobre b, né? Nós podemos usar aqui essa expressão aqui para o b, né? O meio desse erro A. Substituir aqui. O v então vai ficar 2mg sobre c rho A. Então, essa é a velocidade limite, né, do objeto que está caindo ali imerso no fluido, né? É interessante, né?